mês de outubro chegou e com ele também vem o mês da criança. E falando nisso, tem uma situação que é chata para todos os pais. Aquela chamada birra. Hoje nós vamos conversar com a Aline Groff, psicóloga e professora aqui da UBRA, a respeito desse assunto. Boa tarde, Aline. Boa tarde. Aline, gostaria que falasse um pouco mais a respeito dessa birra infantil, né? Isso é normal? Isso pode ser considerado também em alguns momentos um distúrbio? Isso é automático de cada criança? Como é que funciona isso? Obrigada pelo convite para falar sobre esse tema que é bem importante, que é bem difícil de lidar, né? A gente sabe que a birra, ela é até um dos componentes do desenvolvimento infantil. Ela é, digamos assim, normal, né? Ela precisa acontecer para a criança amadurecer. E muitas vezes ela ocorre num momento de frustração ou de contrariedade, quando a criança não consegue ser atendida naquilo que ela gostaria. E aí tudo vai depender da forma como o adulto vai lidar com essa situação. E a gente sabe que tem uma fase ali do desenvolvimento que a gente chama de adolescência infantil ou adolescência dos bebês, ali entre 2, 3, 4 anos de idade, que é quando justamente a criança se manifesta de forma mais independente e ainda não sabe lidar com essas emoções que tudo isso gera. Então, é o momento em que a gente teria que estar mais próximo para realmente conseguir dar um limite com firmeza, tirar até a criança de uma situação em que ela se coloque em risco, né, e poder entender o que aquela birra está significando, porque todos esses comportamentos, estes comportamentos estão nos comunicando alguma coisa, alguma necessidade da criança. Aline, tu comentou, né, dessa fase dos 2 até os 4 anos aí, mais ou menos. Se caso passar um pouco desse tempo aí, isso tem que ter um olhar diferente, ou tem gente que realmente acaba passando um pouquinho dos 4 anos, que continua fazendo essa birra? Como é que funciona isso aí? A gente coloca esse limite de tempo mais ou menos entre 2 e 4 anos, mas pode começar antes. Tem bebês que já fazem birra, assim, que já se manifestam, né, de forma mais descontrolada, digamos assim, quando estão contrariados. Depois dos 4 anos ainda podem haver períodos de regressão. Então, mais do que a idade propriamente dita, é o que está acontecendo na vida dessa criança. Muitas vezes isso coincide com a chegada de um irmão, ou o ingresso numa escola, ou a mudança de endereço, muitas vezes a separação dos pais, ou o divórcio, né? Ou então perder um ente querido. Então, assim, o comportamento, como a criança ainda é imatura emocionalmente e cognitivamente, ele expressa o choro, esses protestos, eles expressam muitas vezes também algum sentimento de tristeza, de chateação. E isso que o adulto precisa entender para acolher, mas não ceder, né? Não ceder à birra, porque às vezes as pessoas ficam constrangidas publicamente, né? Se a criança faz uma cena muito forte, talvez até retirá-la desse lugar, esperar que ela se acalme, manter a calma, né? Porque reagir com violência só piora também, não traz nenhum benefício para quem está lidando com a situação, nem para quem está recebendo. Então, a gente considera esse período inicial até ali a primeira infância, a segunda infância, que isso seja, né, passível de ocorrer, mas depois, acho que como tu comentou, isso também pode se transformar num transtorno, se isso continuar de uma maneira mais intensa e desproporcional a uma frustração. A gente fala o transtorno de oposição e desafio, TOD. Pois é, Aline, isso que eu gostaria que falasse um pouco mais a respeito desse transtorno, né? Quando que os pais precisam começar a ter um pouco mais de atenção, né? A partir de quando isso? Quando a criança começa a fazer birra muito seguidamente, como é que o pessoal precisa ficar mais atento? Sim, a birra ela é diferente de um transtorno, né? A birra ela vai ocorrer diante de uma situação, né? Digamos, ele queria muito um brinquedo, ou uma comida, ou alguma questão no shopping, né? Às vezes a gente já vê isso em cenas de compras e não pôde receber, e aí ele tem aquela explosão, né? Naquele momento, um descontrole, um choro, a criança fica mais agitada. O transtorno de oposição e desafio, ele não está necessariamente ligado a momentos de frustração. Acaba se tornando o desafio e a oposição em diversas situações, né? Até diante de atividades escolares ou familiares, a gente percebe uma criança opositora também comunicando algo, né? Também comunicando uma necessidade ou às vezes um sofrimento, mas de maneira que não há negociação com ela.
Na birra, a gente até vai lá e explica, depois espera que a criança se acalme, e diga, olha, eu sei que tu queria muito aquilo, mas nesse momento não era possível, tu ficou chateado. No transtorno de oposição e desafio, muitas vezes é preciso uma intervenção até mais profissional, né, para que se fale com a escola, com os pais, com a própria criança, oferecendo um novo repertório, assim, novas oportunidades de lidar com as frustrações. A gente tem que ter cuidado também, porque as pessoas às vezes têm um ambiente muito opositor ou muito agressivo. A criança de alguma maneira reproduz também, né? Se ela é muito contrariada, muito limitada também, se ela recebe muitos nãos, o não pelo não, não um não com alguma justificativa, às vezes ela também passa a reagir ao ambiente de forma mais opositiva. Então, claro, falar assim é difícil sem conhecer o caso em si, mas sempre esse contexto, né, do que está acontecendo na família, no ambiente, na escola, é importante. E a gente aí depois, na adolescência, né, na idade escolar mais tardia, ali a partir dos 7 a 12 anos, a gente às vezes percebe que, assim, não é porque foi frustrado, é porque gostaria de contrariar e se opor, porque essa é a forma que a criança passou a se comportar, e isso pode se tornar, sim, passível de intervenção profissional e até pode se tornar um transtorno de oposição e desafio. E Aline, aproveitando, né, porque o pessoal de casa provavelmente deve estar muito curioso, né? O que se deve fazer quando a criança começa com a birra? Quais são as atitudes necessárias que tem que tomar quando isso acontece? É ignorar a criança? Como é que funciona isso? Primeiro é não se desorganizar, porque a gente sabe que às vezes uma cena de birra ela atrapalha e afeta emocionalmente o adulto que está lidando com ela. Distrair não é a melhor oportunidade, não é a melhor alternativa, digamos, porque tu tem ali uma chance, uma oportunidade de dizer, olha, agora tá bem difícil, a gente vai esperar tu te acalmar e a gente vai conversar sobre isso. Se a criança se sentir, parece simples assim, né? Se sentir ouvida, acolhida, o sentimento dela validado, ela não precisa usar aquele desespero todo para comunicar uma próxima contrariedade. Então a gente tenta tirar essa criança do ambiente, se tem muita gente em volta, né? Tenta trazê-la mais para próximo, falar olhando mesmo na direção da criança e estar de fato interessado em entender o que aconteceu que tu tá assim agora. Tu tá muito chateado com alguma coisa? O que houve contigo? Quando tu quiser me falar, tentar às vezes até traduzir para a criança, dizer, foi porque tu gostaria de ter feito isso e não pôde. Assim, tentar dar uma ideia de que os sentimentos, né, e a birra ela é muito intensa, porque muitas vezes é uma explosão de raiva, mas a raiva é um sentimento, uma emoção mais passageira, digamos, a gente sente, depois se reorganiza e se acalma. Então, tentar acalmar a criança, manter a paciência, né, a própria calma, assim, porque às vezes o adulto entende que a criança está desafiando por desafiar, mas ela está comunicando muitas vezes uma necessidade e ela não tem outro jeito para falar. Então, tentar traduzir, eu digo assim, né? Dizer, foi por isso, tu quer me falar o que te deixou tão chateado? A gente se surpreende, às vezes, como a criança tem ideia do que levou ela a se descontrolar também. Isso aí, Aline. Obrigada pelas dicas, são muito necessárias, principalmente para os pais agora de primeira viagem, mas também aqueles que já são pais do segundo filho, mas que têm ainda essas dificuldades, né? Porque toda criança tem uma personalidade diferente. Obrigada pela tua disponibilidade de tirar essas dúvidas aí do pessoal de casa. Obrigada, eu que agradeço. Boa tarde.